Livro de Êxodo, capítulo 14, o versículo 10 e o versículo 15 somente. E nos diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração. Quando o Faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Repita comigo: diga ao povo que marche. Aleluias. Obrigada, Deus, pela tua palavra ao nosso coração. Amados, antes de entrarmos dentro da palavra profética, dentro daquilo que o Espírito de Deus, Ele quer trazer para o seu coração, para o nosso coração nesta noite, nós vamos rapidamente entrar aqui dentro da história do povo de Israel e nós vamos rapidamente só abrir aqui um leque para que nós possamos entender o contexto para então entrarmos naquilo que Deus tem para nosso coração. A Bíblia nos conta, meus queridos, que por mais de 400 anos a nação de Israel viveu escravizada ali no Egito. E este povo, meus amados, sofreu terrivelmente debaixo de uma cerviz, debaixo de um cativeiro terrível pelo grande opressor, o Faraó do Egito. E este povo, meus amados, por gerações e gerações, eles viram todo o seu povo sofrendo terrivelmente neste cativeiro. Mas chegou um momento que a Bíblia nos conta que este povo então clama ao Senhor. Eles agora voltam o seu coração para o Senhor. Eles agora começam a lembrar do Deus dos seus antepassados. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E eles agora começam a clamar ao Senhor para que Deus venha mudar a sua sorte, para que Deus venha tirá-los daquele cativeiro, daquela cerviz, daquele estado tão terrível em que eles estavam vivendo. E nesta ocasião, meus queridos, Moisés, ele estava na cidade morando em Midian, ele havia sido levado, ele havia ido para aquele lugar, fugido por causa de uma situação que havia acontecido. E lá em Midian, Deus então escolhe Moisés para resgatar o seu povo. E a Bíblia diz, meus queridos, que com mão forte, Deus operou sinais e maravilhas através do seu profeta, do seu ungido Moisés. E agora, meus amados, Moisés, de posse da palavra do Senhor, da ordem do Senhor, Moisés volta então para o Egito. E ali, meus amados, juntamente com seu irmão Arão, Moisés, ele começa então a viver dentro de um contexto extraordinário de milagres, de maravilhas, de poder sobrenatural da parte de Deus. Deus agora, amados, começa a agir ali no Egito para que o povo dele fosse liberto, para que o povo saísse daquelas garras, daquele cativeiro, daquele lugar de opressão que aquele povo estava vivendo. E Deus então ordena que Moisés vá até Faraó, para que assim Faraó libertasse o seu povo. Mas antes disso, Deus já havia advertido Moisés que ele endureceria o coração de Faraó. E a história continua, meus queridos, quando Moisés, então, por vezes e vezes, ele vai ter com Faraó para que ele, então, libere o povo de Deus para adorar ao Senhor no deserto, para adorar ao Senhor, oferecer sacrifício de adoração ao Senhor. E por vezes e vezes, Faraó sempre endurecido, conforme Deus já havia advertido. E dentro, meus amados, de toda esta história, como dissemos e a Bíblia se nos afirma, dentro de tantas maravilhas, tantos
tanto poder extraordinário que Deus ali operou dentro do Egito, no meio daquele povo. Deus fez coisas, meus amados, de uma forma tão extraordinária para mostrar o seu poder, para fazer com que Faraó e toda aquela nação reconhecesse o Deus de Israel, o Deus daquele povo. Deus começa, meus amados, a agir terrivelmente na vida daquela nação. E mais precisamente, aos olhos de Faraó, para que ele veja o poder de Deus. Um povo pagão, um povo idólatra, um povo que não conhecia o Deus de Israel. E Deus agora, ele se revela, agora ele se mostra a sua pessoa, o seu poderio e o seu total poder, onde ele envia as 10 pragas. E cada uma daquelas pragas, meus queridos, que a Bíblia vai descrevendo, toda aquela nação de Israel puderam ver este mover de Deus na vida dos egípcios, puderam ver o agir de Deus em cada uma daquelas pragas, e nenhuma destas pragas atingiu o povo de Deus, o povo de Israel. Deus poupou a sua nação de todas aquelas pragas. Porque naquele momento, fica atento, porque aqui já começa a abrir a chave da revelação de Deus. Naquele momento, meus queridos, em que Moisés estava ali, debaixo da unção e da autoridade de Deus, onde Deus estava manifestando o seu poder, manifestando a sua santidade, se identificando aquela nação através do seu poderio, dos seus feitos, por meio daquelas pragas. Deus estava agindo agora, amados. Não era com seu povo, mas era com a nação que estava oprimindo o seu povo. Deus começa a trabalhar primeiramente com a nação, com aquele povo, com os egípcios. Deus começa, meus queridos, a trazer aquelas pragas tão terríveis. Pragas, meus amados, devastadoras. Pragas aonde Deus, em todos os momentos, manifestou com seu grande poder. E agora, meus amados, chega a última praga, que é a matança dos primogênitos. E nesta última praga, Deus então começa a trazer as estratégias para aquele povo de Israel. Porque agora chegou o momento, agora chegou a hora que Deus agora vai focar no seu povo. Deus agora manifestou o seu poder lá naquela nação pagã, lá no meio daqueles egípcios. Deus manifestou a sua santidade, Deus manifestou o seu poder, Deus mostrou que Ele era o único Deus, aleluia, aleluias. E Faraó pôde ver que verdadeiramente o Deus de Israel era soberano sobre todas as coisas. E agora, meus amados, finda-se ali então a última praga. E quando chega o anjo da matança, Deus ali já começa a preparar o seu povo. Chegou agora o dia, chegou o momento. Agora Deus está indo em direção ao seu povo. Agora Deus vai agora agir com grande poder. Agora o poder do Senhor, aleluia. Agora a manifestação da glória, da santidade, do poderio de Deus. Agora volta para o seu povo. Eita glória! Eita Deus tremendo! E Deus então vai dando as instruções para Moisés e para aquele povo. E a ordem do Senhor é para que aquele povo saísse, para que aquele povo ungisse as suas casas, os umbrais das suas casas. E que logo depois eles iriam sair às pressas. E assim foi, meus amados. Aqui estamos acelerando, correndo com todo o resumo da história, mas para chegar exatamente no ponto onde Deus quer falar poderosamente conosco. E aquele povo então sai, meus amados, rumo à promessa. A promessa que Deus havia dado ao seu servo Moisés para aquele povo. A promessa de que levaria o seu povo para uma terra que mana leite e mel. Uma terra de fartura. Uma terra onde eles nunca plantaram e eles iam colher do melhor fruto. Uma terra onde eles nunca construíram e iriam morar em casas que eles nunca construíram.
concluíram. Eles iam viver, meus amados, o novo. Eles iam viver uma vida totalmente longe da expectativa que algum dia talvez eles tivessem no coração. Deus estava levando aquele povo para uma nova história, para um novo caminho. Deus estava tirando de sobre eles a carga, o jugo da opressão e levando-os para a promessa, para o lugar de plantação vasta, de lugares aonde eles iam ver verdadeiramente a fartura. Eles iam viver o novo de Deus. Uma nova história. Deus estava levando o seu povo. E assim, meus amados, a Bíblia nos conta que gloriosamente, o povo de Deus sai do Egito marchando para a promessa. Eita glória! Eu repito, gloriosamente, o povo de Deus sai do Egito marchando para a glória do Senhor, para a promessa, para o novo de Deus. Aleluias! Fiquem ligados, meus queridos, porque o manto de mistério, a chave da revelação, da profecia de Deus, está descendo nesta hora para a sua vida. E aquele povo sai, meus amados, debaixo da unção de Deus e da direção de Moisés. E a Bíblia nos conta, meus queridos, que Deus vai conduzindo aquele povo rumo ao Mar Vermelho e vai levando aquela imensidão daquela multidão, levando-os para esta promessa. Oh, meu Deus, que glória! Eu quero aqui abrir um parêntese e dizer para você, meus queridos, o Deus do passado, o Deus que fez aquele povo, o seu povo, sair gloriosamente do Egito, é o mesmo Deus deste tempo presente e é o mesmo Deus para todo sempre, que está sempre pronto a nos arrancar do cativeiro, do jugo pesado. Aleluias! Ele não mudou, meus queridos. Ele permanece o mesmo. Nós mudamos, mas ele continua o mesmo. Aleluias. E aquele povo segue rumo à promessa, caminhando para este lugar que eles nem sequer podiam imaginar para onde Deus estava levando. Um lugar de fartura, um lugar de paz, para viver agora não mais debaixo de um jugo, mas para agora serem donos da sua terra, para produzir, para viver uma vida digna. Deus estava transformando, levando-os para este lugar, meus queridos. E o povo vai caminhando, e vai caminhando, e vai caminhando para esta promessa. Mas agora, amados, a Bíblia nos conta que depois que Faraó libera o povo, que Faraó permite que o povo saia do Egito. E agora, meus amados, Faraó se arrepende. E ele então ali tomado pela aquela força totalmente arrependido por ter liberado aquele povo, pois o seu filho primogênito havia morrido e toda a matança estava acontecendo, todo choro, todo pranto acontecendo no Egito. E ele agora arma o seu exército e fortemente armado, ele vai até o povo, atrás do povo, para trazê-los de volta para o cativeiro. Meus queridos, eu quero dizer algo para você nesta noite. Eita glória! Quando Deus nos tira do Egito, quando Deus arranca o seu povo do Egito, quando Deus arranca aquela vida do Egito, Satanás não tem poder para retorná-lo para o cativeiro novamente. Eita glória! Aleluias, aleluias! E ali então segue Faraó com todo o seu exército, seguindo para buscar, para trazer de volta aquele povo para o cativeiro. E agora, amados, aquele povo caminhando. Imagino eu que naquele momento em que eles estavam peregrinando, caminhando ali na direção de Moisés, talvez eles estivessem ali até mesmo comentando de tudo que havia acontecido lá no Egito. Talvez eles estavam ali ainda sobressaltados com aquele cenário, com aquela manifestação da forma como que Deus os tirou daquele cativeiro. Talvez naquele momento carregando ali as suas bagagens e seguindo, meus amados, para este lugar da promessa. Ainda talvez estava na mente daquele povo tudo que havia
acontecido, como que Deus operou, como que Deus manifestou a sua santidade, o seu poderio diante daquele povo egípcio. E como que eles saíram com as suas mãos cheias, como que eles estavam agora saindo para o lugar que Deus havia prometido. A promessa que Deus havia feito para os seus antepassados agora está se cumprindo na vida deles. E eu imagino que assim eles estavam caminhando, até que, neste momento, meus amados, eles olham para o alto. Eita mistério! A Bíblia diz que quando o exército de Faraó se aproxima, quando eles olham para o exército, quando eles olham para Faraó, quando eles olham para aquele imenso exército, eles temeram. Irmãos, olha só, eu trouxe aqui uma conjectura de como que aquele povo provavelmente estava caminhando até antes de ver aquela situação, quando o Faraó estava indo de encontro a eles. Talvez aquele povo aqui novamente conjecturando, eles estavam ali ainda digerindo todo o acontecimento que aconteceu ali no Egito. Mas, amados, agora, de repente, quando eles olham para Faraó e o seu exército, eles temem, eles fraquejam. Irmãos, isso é muito sério. Quantas vezes o Senhor está nos levando em um processo aonde por todos os lados Ele tem nos dado sinais de que Ele está nos tirando, de que Ele está trabalhando, de que Ele está movendo a nossa direção. Mas quando nós olhamos, meus amados, para a circunstância, quando nós olhamos para o nosso inimigo que vem fortemente para tentar nos sucumbir na nossa fé, a nossa visão, ela foge do alvo. A nossa visão, ela é ofuscada. Aquilo que nós estávamos vendo antes da manifestação do Senhor, agora fica ofuscada aos nossos olhos. O nosso entendimento já não consegue mais digerir o poder de Deus, a manifestação de Deus, porque tudo que nós conseguimos ver neste momento são os ataques do adversário, são os inimigos que têm vindo fortemente contra as nossas vidas. E assim estava acontecendo no meio daquele povo. E quando então aquele povo começa a clamar, e aquele povo vem até Moisés reivindicando e dizendo para Moisés: nós vamos morrer, antes tivéssemos ficado lá no Egito e morrer por lá. E aí começa, meus amados, aquele burburinho, e todo aquele povo começa agora a pestanejar, aquele povo agora perde a visão da promessa. Irmãos, quantos estão perdendo a visão da promessa da terra, da Canaã celestial? Quantos, meus amados, vêm caminhando fortemente, vendo Deus trabalhar, Deus prover, Deus mover, Deus agir em todos os momentos e circunstâncias das nossas vidas. Mas dado o momento, ele sucumbe, porque o adversário, ele vem ferozmente, e nós começamos, meus queridos, a criar dentro de nós uma resistência tão grande, que já não mais conseguimos ouvir a voz do Espírito. O nosso coração, o nosso espírito, ele já não consegue mais estar em alinhamento com Deus, porque nós estamos apavorados, estamos focados no nosso adversário, esquecemos que há uma promessa, esquecemos que estamos caminhando para a promessa. Meu irmão, há uma promessa de Deus te aguardando, há uma Canaã reservada para você, há um lugar reservado, aleluias. E eu abro aqui um parêntese para relembrar o que Jesus, certa feita, ele disse aos seus discípulos: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou vos preparar lugar. Ele foi preparar, aleluia, a nossa Canaã, a cidade santa, aleluia, a promessa de Deus que nos aguarda. Mas o inimigo de nossas almas, ele vem com seus ardis ataques, ele vem ferozmente para tentar, meus queridos, nos tirar da visão, do foco, do propósito. E nós esquecemos da promessa. Quantos hoje
estão desistindo da promessa de Deus. Pastora, mas já faz tantos anos que eu já não tenho mais força. Amados, a Bíblia diz que aquele povo viveu mais de 400 anos naquele cativeiro. Promessa que Deus havia feito aos teus antepassados. Promessa que Deus fez a Abraão lá atrás, que daria a ele uma nação que ele não conseguiria contar, assim como ele não conseguiria contar as estrelas dos céus. E Deus havia dito para Abraão que o seu povo iria viver no Egito, eles iriam padecer no cativeiro por mais de 400 anos. Aquele povo, meus amados, estava ali indo para a promessa. Não importa quanto tempo Deus prometeu, não importa quanto tempo você está esperando, importa é você manter o seu foco, importa é você manter crendo. Amados, mantenha crendo, mantenha o seu foco, você está caminhando para a promessa, aleluias. As circunstâncias, meu irmão, as circunstâncias, minha irmã, elas te mostram o contrário. Mas Deus está aqui falando para você, reanimando a sua fé e reafirmando a sua palavra de promessa. Aleluias. E aquele povo começa então a contestar, a murmurar. E agora, amados, eles querem voltar para o Egito. Quantos já estão lá no meio do caminho? Quantos já estão até mesmo bem no finalzinho da travessia, já bem perto de colocar os pés em terra seca, já bem perto, e retornam, voltam atrás, voltam ao caminho de opressão, ao caminho que outrora viveu terrivelmente. Meus queridos, a promessa do Senhor está diante de nós. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Não importa quanto tempo, mesmo que você acha que não tem mais força, mesmo que você acha que não vai cumprir, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, aleluia. E aquele povo, voltando ao texto, começa a murmurar. E aquele momento de glória que ainda estava sendo digerida dentro do coração daquele povo, se transforma agora em um terrível pânico, desespero. E o povo então agora, amados, só consegue olhar o cativeiro, só consegue olhar aquele lugar de miséria onde eles estavam vivendo. Irmãos, é isso que o diabo faz, é isso que o diabo procura a todos os momentos fazer na vida do homem, é fazer com que o homem tire a sua visão de uma promessa gloriosa do Senhor, para focar no lugar de miséria, de opressão que ele nos levou e Deus está tirando, aleluias. E agora, amados, Deus agora vira para Moisés e diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, diga ao povo que marcha. Amados, ouça bem o que o Espírito de Deus está falando ao seu coração. Há momentos na nossa vida, meus queridos, que nós precisamos nos posicionar em meio aos embates que vivemos. Os embates, meus amados, eles serão constantes. Enquanto estivermos aqui nesta terra, nós sempre vamos viver os embates da nossa vida. Todos os momentos nós vamos ter que transpor os obstáculos que vêm diante de nós. Mas é necessário você entender isso, que há momentos, meus amados, que dentro destes embates nós precisamos nos posicionar. E a posição que muitas vezes Deus requer de nós, essa posição, meus amados, de marchar para a promessa, aleluias. É tempo de marchar, é tempo de avançar. O cativeiro ficou para trás. Diga isso para Satanás. Se o diabo está te fazendo olhar para o que está atrás, se o diabo está soprando nos teus ouvidos, fazendo a sua mente, a sua visão olhar para o que ficou lá atrás, diga para Satanás: eu te repreendo no nome de Cristo Jesus, porque eu estou marchando é para a promessa, eu estou me posicionando, marchando para a promessa do Senhor, aleluias. Quando nós nos posicionamos, meus queridos, nós nos agigantamos em fé,
E nós envergonhamos as trevas, enfraquecemos o inferno que vem rugindo contra as nossas vidas. Muitos são aqueles que hoje estão dilacerados, retalhados, caídos, prostrados, porque não se posicionou. Os ataques foram tão grandes, os ataques foram tão certeiros, que você hoje não consegue se posicionar. Mas a palavra do Senhor para o seu coração nesta noite: se posiciona. Talvez você esteja dizendo neste momento: pastora, eu estou aqui, sim, prostrada, caída, retalhada, sem forças, mas eu estou clamando. Igreja, ouça bem, qual foi a palavra de Deus naquele momento para Moisés? Moisés, por que clamas a mim? É como se Deus estivesse dizendo: Moisés, agora não é hora de clamar, agora é hora de marchar. Aleluias! Agora é hora de avançar. Igreja, este é o momento da igreja avançar. A promessa de Deus está chegando. A promessa da Canaã, aleluia. E outras promessas mais que Deus fez para que os teus olhos venham ver ainda nessa terra em que estamos vivendo. A palavra do Senhor é marcha. Marcha, se levanta deste lugar, se posiciona, porque este é um momento de posicionamento. Irmãos, nenhum guerreiro consegue vencer a batalha, nenhum guerreiro consegue vencer a guerra caído no chão. Ele vence a sua guerra é de pé. Eita glória de calabaço subir a terra. É de pé, erguido, aleluias. E não é na sua força, meu irmão. Eu sei que talvez você hoje está nessa condição, debilitado espiritualmente, mas eu quero que você entenda, igreja, entenda isso, que não é na nossa força, mas é na força do Senhor. Tudo que nós precisamos é nos posicionar. Deus falou isso para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha, meus queridos. O posicionamento era do povo. O posicionamento era de Moisés, o líder. Mas o milagre, a força, o poder era do Altíssimo, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do nosso Salvador, do nosso Deus eterno. Aleluias! Nós nos posicionamos e a obra é dele. Enquanto nos levantamos, ele vai aplanando os caminhos. Enquanto nós marchamos, mesmo que a passos lentos, mesmo, meus amados, quem marcha lenta, mas precisamos nos posicionar. Olha aí, meu irmão, minha irmã, os seus armamentos que você já pendurou. Quanto tempo você já não busca mais a face de Deus como você buscava antes? Você que era uma mulher de madrugadas, de oração, você que era uma mulher que estava sempre ali diante do Senhor, mas hoje você está aí caída. Deus manda te dizer assim: olha a mão dele que te levanta, rabaço de canto. Amados, a palavra do Senhor diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se você está nessa condição de prostração, Deus está te levantando nesta noite, aleluia. Se você crer neste momento, toma posse e receba. Como homem, nós estamos sujeitos a cair, mas este lugar caído não é o lugar que Deus fez para nós. Todos nós, amados, estamos sujeitos a cair. Eu, você, todos nós. Porque somos humanos, falhos, limitados. Mas, amados, o que nós temos que entender, que não é no chão o nosso lugar. Ainda que eu caí, eu vou me levantar na força do Senhor. Ainda que depois de mais 3 passos, eu vou cair de novo, mas eu vou me levantar novamente. Não se acomode, não arma ali a sua tenda no chão, não se acomode, não arma ali a sua cama no chão. Levanta e marcha. Foi esta palavra de ordem de Deus para aquele povo. Aquele povo estava caminhando, eu repito, para a promessa. Irmãos, Deus tem a promessa para a sua vida.
Há uma terra celestial te aguardando. Há uma promessa que Deus te fez para você vivenciá-la ainda nessa terra de mortais. E o que Deus nos ordena hoje é posicionamento, é marchar. Começa a marchar agora, aí aonde você está, na sua sala, aí na sua cozinha, preparando o seu jantar. Não importa se você está dirigindo, marcha com a sua mente. Onde você está, no lugar que você está, minha irmã, Deus manda dizer assim: levanta do joelho agora e começa a marchar nos calabazos sobre a terra. Levanta agora deste joelho, diz o Senhor, e começa a marchar. Vai marchando, marcha pelo seu quarto, marcha dentro da sua sala, marcha aí dentro do seu ambiente. Começa a marchar profeticamente. Não é brinquedo, meus irmãos, é ato profético. Eu disse para você que esta noite Deus estava trazendo uma palavra profética para a sua igreja, porque Ele disse para mim: filha, eu estou trazendo uma palavra profética para você e a sua casa, bem como para o meu povo nesta noite. E eu estou aqui marchando, falando contigo, e os meus pés estão aqui marchando. Marcha, 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 igreja do Senhor. Estamos caminhando. Não perca o foco, o alvo. Eu volto novamente com a conjectura que eu fiz. Aquele povo sai do Egito, digerindo a dimensão do poder que Deus havia feito, a manifestação da glória de Deus. E logo que eles enxergam Faraó com seu exército, tudo aquilo que eles estavam digerindo na mente, no coração, foi sendo ofuscado, foi sendo engolido e arrancado do seu ser. E talvez você esteja nessa condição. Um dia você estava tão bravamente guardando a promessa no seu coração. Quem sabe um dia você estava tão bravamente convicto e seguro das promessas do Senhor na sua vida, desse seu caminhar para este lugar celestial, mas de repente Faraó se levantou com seu exército, com seus dardos inflamáveis, com as suas setas malignas, e você agora esqueceu, você perdeu a delícia, o sabor de caminhar na promessa de Deus. Mas o Senhor está trazendo de volta. Ele traz de volta a sua mente. Ele traz de volta o seu coração. Ele traz de volta o ânimo para que você se posicione, para que você se arme agora da promessa de Deus e comece a marchar. E eu volto a dizer para você, se Satanás ele está colocando você neste lugar, lá embaixo, lá no chão, lá na poeira, se posiciona agora e diga: Satanás, eu te repreendo, porque eu estou carregando comigo uma promessa, e eu não abro mão desta promessa do Senhor. Os meus olhos nada vê, eu não estou sentindo nada, a circunstância me mostra ao contrário, eu não tenho mais força para crer, eu não tenho nem mais vontade de crer, mas o Senhor diz: ainda assim, nessa condição que você está, marcha, marcha. Porque o milagre quem vai fazer é Deus. Caminha, meus queridos. Mesmo no seu desânimo, mesmo nessa sua indisposição, mesmo nessa sua incredulidade, não importa. Levanta agora e começa a marchar. Vai. A princípio você vai a passos lentos, mas daqui a pouco Deus vai começar a te agigantar, e Ele vai te agigantando. Quando você se der por conta, voltou novamente a esperança que foi perdida, a esperança que foi engolida pelas trevas. O Senhor vai retornando ao seu coração, Ele vai reacendendo a chama, Ele vai colocando de novo, colocando tudo novamente na sua memória, Ele vai alinhando o nosso coração e a nossa mente com Ele, e nós vamos nos agigantando nesta marcha. O ponto de partida, amados, é nos posicionar e marchar. Marcha, marcha, vai marchando. Não estou vendo nada. Não sinto nada, mas eu estou marchando, porque aquele que prometeu, ele não é filho do homem para que mente. Deus está levando a sua igreja para algo novo, para a promessa. Foi o que Deus disse para Moisés: Moisés, por que clamas? Quantos anos você tem clamado? De repente agora é hora de você se posicionar, minha irmã. Anos de clamor,
Mas agora talvez Deus quer que você se posicione. Talvez você pergunta, pastor, mas posicionar como? Posicionar, minha irmã, voltar a crer. Crer contra a esperança. Crer contra aquilo que você não está vendo. Crer naquilo que você não consegue sentir. Marchando rumo à promessa de Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha completar esta palavra nos nossos corações. Que você nesta noite se posicione neste lugar de marcha. Se você está aí, à beira deste mar, e por todos os lados, você tem visto os ataques do seu adversário. Eu quero te dizer que neste lugar aí, à frente deste mar, aonde o improvável, aonde você não consegue ver nenhuma perspectiva, é neste lugar que você está, é que Deus vai agir com o sobrenatural dele na sua vida, na sua casa. Se você crê, aí agora, neste lugar onde você está, fortemente, dá um brado de glória, marchando, para que as trevas escute e veja que você está se posicionando naquilo que o Espírito de Deus prometeu para a sua vida e para a sua casa. O Espírito Santo de Deus, ele está movendo neste momento. Ele está agindo. Rabaço de cantorébias. Irmãos, eu quero parar aqui esta palavra. Mas o Senhor continua dizendo. E Ele manda novamente dizer ao povo. Entra na marcha. Entra neste delabaço de canto. E posiciona a igreja. Porque o Senhor manda dizer que está muito mais perto do que os teus olhos podem ver. Está mais perto do que você possa imaginar. Meu Deus, que glória! Decalabá, xaramanai, delabá, sube a terra. Chegou o momento. Aleluias. Pastor, eu não tenho fé mais e nem quero mais crer. Talvez você esteja colocando isso. Eu não quero mais crer. Eu vou ficar aqui, quietinho aqui. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Irmãos, Deus sempre quer. Mas Ele espera o nosso posicionamento. Ele sempre quer. Mas esse é o momento que Deus está nos levantando deste lugar de prostração, de medo, de terror, de dúvida, murmuração, em todos os contextos. E aqui já foi relatado. Deus está levantando a sua igreja. Começa a marchar. Aleluias, aleluias. Receba esta palavra do Espírito de Deus ao seu coração. E que o Espírito Santo completa cada uma desta palavra no mais íntimo do seu coração nesta noite.